Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do PL da anistia, que, como eu falei ontem que aconteceria, conseguiu as assinaturas todas para tramitação em regime de urgência. O que aconteceu em seguida? O Hugo Mota peidou, tentou comprar tempo aqui, ó. O Hugo Mota viaja ao exterior e deixa a decisão sobre anistia para o pós-Páscoa. Isso foi feio, tá? Muita gente da oposição, muita gente do PL reclamou. Por quê? Porque toda quinta-feira à noite tem uma reunião de líderes, que justamente poderia se decidir pela votação da anistia nessa reunião de líderes. E já tinha as assinaturas todas necessárias para a urgência neste momento. O que fez o Hugo Mota? Cancelou a reunião de líderes e viajou para o exterior e só volta depois da Páscoa. Semana que vem é Semana Santa, vocês sabem, né? Aliás, semana que vem eu vou estar em São Paulo, tá? Vou participar de um monte de podcasts lá, eu vou fazer uma palestra no Instituto INSPER, no dia 15 também. Então, mas o Hugo Mota, semana que vem, semana de Páscoa, ele está no exterior, só volta na outra segunda-feira, e aí que ele vai discutir esse assunto na Câmara. Ele está tentando comprar tempo para o governo convencer pessoas a retirarem o nome da lista de quem apoia a anistia do 8 de janeiro. Tá difícil, eles não estão conseguindo não, tá? Mas eles vão tentar pressionar o pessoal a tirar o nome da lista, oferecer dinheiro, oferecer cargo, oferecer um monte de coisa. Vamos entender esse assunto aqui, o que pode acontecer e quais são os desdobramentos agora que sim, o PL da anistia já tem o número de assinaturas necessárias. Essa notícia foi sugerida por Eu Era de Direita, Agora Sou Libertário, Míssil Brochovics do Putinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente falou, né, no projeto da anistia, dizendo como é que o pessoal da esquerda está apavorado, e estão mais apavorados ainda. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o negócio da Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann, meu amigo, chegou a falar, não, porque é razoável se discutir a diminuição de penas do 8 de janeiro. O pessoal do STF ficou uma arara. Falou, não, como ela não pode falar isso? Não sei, ela piscou, o governo piscou. Tá feio esse negócio, essa ligação. É o que eu falei para vocês, pô, o caso da Débora Rodrigues, lá da moça que pintou com o batom na estátua, né, que vazou, que furou a bolha, todo mundo ficou sabendo, os políticos estão todos em polvorosa, até a Gleisi Hoffmann percebeu que não tem clima, não tem como parar o anistia nessa altura, tentou dar um jeito de contornar, ficou feio, o pessoal do STF tá batendo nela pra caramba, mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Então o importante é, ontem eu já tinha falado que iam chegar as assinaturas da urgência para o voto da anistia. E lembra, se tem voto para urgência, tem voto para anistia. Porque precisa só de maioria simples para votar o projeto, tem que ter maioria total, né, maioria absoluta para votar a urgência, mas só basta a maioria simples para votar o projeto. Então, consegue sim. Qual a diferença? Maioria absoluta são 514 membros do Congresso Federal, você tem que ter 257 votos para são 513 membros do Congresso Federal, você tem que ter 257 votos de deputados para ter a maioria absoluta. Então não interessa quantos deputados estão na sessão, você tem que ter 257 votos. A maioria simples é a maioria dos deputados que estão presentes naquela sessão. Então, se uma sessão tiver, sei lá, só 200 deputados, basta 101 votos e você aprova a lei. Então, para aprovar a anistia em si, basta a maioria simples. Mas como você pode ver, se você tem a maioria absoluta, você tem a maioria simples de qualquer sessão na Câmara, não tem como evitar isso, né? A boa notícia é essa. Ontem a gente sabia que estava perto, faltava 5 assinaturas só para complementar a anistia e conseguiram as 5 assinaturas. Está aqui a lista completa. Aqui, ó, a oposição consegue assinaturas para o projeto da anistia, seguir rito acelerado na Câmara. Veja a lista, botaram a lista de todo mundo que assinou aqui. Por que botaram a lista de todo mundo que assinou? Porque agora o governo vai atrás dessas pessoas. O governo vai pegar todo mundo que for, PMDB, PSD, que teoricamente é base do governo, e vai, não, pô, te dá um cargo, a gente bota o seu afiliado num carguinho aqui, a gente arruma um dinheirinho pro seu afiliado aqui, não sei o que lá, e coisa e tal. Vai ter agora, e é por isso que o Hugo Mota peidou. O Hugo Mota tá ferrado, porque o STF ameaçou prender o pai dele, ameaçou prender ele. Eu não acho que faça, tá? Porque se fizer isso com o Hugo Mota, vai piorar ainda mais a relação do governo com a Câmara. Mas, enfim, estão ameaçando o Hugo Mota tá querendo peidar, não quer pautar a anistia, porque não quer ficar de mal com o STF, mas a verdade é que ele não vai ter alternativa, porque estão todos os votos aqui, ó, tá todo mundo aqui botando o nome nessa história, né? E, de novo, o que o Hugo Mota fez? Viajou, falou que sair de férias, e pior, cancelou a reunião de líderes. Por quê? Porque se ele faz a reunião de líderes ontem à noite, que é todo
toda quinta-feira tem a reunião de líderes. Se ele faz essa reunião de líderes, não tinha o que fazer, ele teria que aprovar a urgência da matéria. Poderia até não votar ontem, não ia votar hoje também, porque sexta-feira, vocês sabem, né? Sexta-feira não tem sessão no Congresso, né? Tá todo mundo viajando já, né? Semana que vem, como é Semana Santa? A Semana Santa, para nós mortais, é o feriado na sexta-feira. Sexta-feira Santa é feriado. Algumas pessoas, estudante, na quinta-feira também é feriado. No Congresso, adivinha quantos dias são feriados na semana que vem? Exato, todos. Então não vai ter nada na semana que vem, aí ele vai voltar só na outra semana, né? Então o que ele fez? Mas, de novo, se tivesse aprovado a urgência, já estava aprovado, ou seja, teria que votar em urgência quando voltasse o Congresso, né? Mesmo que fosse daqui a 2 semanas, mas já estava certa a urgência. Agora o que ele fez? Ele cancelou a reunião de líderes para não ter que aprovar a urgência. Filha da putagem do Hugo Mota. Filha da putagem por quê? Porque ele tá apertado, né? O STF tá... Ih, caramba, como é que eles vão traduzir filha da putagem, né? Eu não posso ficar usando esses termos muito coloquiais aqui no Brasil, porque o tradutor para inglês não conhece. É uma coisa ruim que o Hugo Mota fez, né? O Hugo Mota fez caquinha, fez coisa ruim, né? E se ele tivesse aprovado a urgência, mesmo que a votação fosse só depois da volta, mas já estava aprovado, agora não está aprovado ainda. Então, o que o governo vai tentar fazer? Vai tentar entrar em contato com cada um desses caras aqui, pedir para eles tirarem a assinatura da lista. E alguns vão sair, tá? Mas nesse meio tempo, o governo vai estar também buscando mais gente para entrar na lista. E é aquilo que eu falo para vocês, no final das contas, tem tudo para ganhar essa lista. Tá todo mundo sabendo que vai ganhar, que vai ter que votar anistia, né? Porque a pressão popular é muito grande. É o que eu falo para vocês, não tem jeito. Política, em última análise, é a voz do povo. Por mais que o pessoal tente dar essas chantageadas, dizer que vai prender, dizer que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, né? É por isso que o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília não gosta de Bolsonaro, porque não tem corrupção, não tem como controlar ele. O Hugo Mota controla fácil. O Hugo Mota lá, ó, tem a sua corrupção, a corrupção do seu pai, se bobear, é a corrupção do seu irmão, corrupção da tia, corrupção de todo mundo. Brasília todo mundo é corrupto, não tem esse negócio. Mas Bolsonaro, eles tiveram dificuldade com isso. Tentaram derrubar Bolsonaro em 2019, tentaram derrubar em 2020, tentaram derrubar em 2021, tentaram derrubar em 2022, não conseguiam porque não tinham corrupção contra o Bolsonaro. Daí o desespero desse pessoal ter que descondenar o Lula, fazer toda essa lambança que eles estão fazendo para tentar tirar o Bolsonaro da jogada, né? Enfim, essa é a situação. Vai passar a anistia? Eu acho que vai. Eu acho que a essa altura é impossível não passar. É só ver o caso da Glaze lá, desesperada com o negócio também. Estão vendo que não tem jeito. Graças a moça do batom. Graças a Débora Rodrigues, como eu falei para vocês, furou a bolha. O pessoal que não tá nem aí, não tá preocupado, percebeu o absurdo que é. Ah, Peter, mas o pessoal da esquerda tá falando que tem pesquisas de opinião que dizem que 56% dos brasileiros são contra a anistia. Vai ver a pergunta que foi feita para eles lá. Vai ver a pergunta que foi feita. Eles não perguntaram se as pessoas eram a favor da anistia ou não. Eles perguntaram se quem foi condenado pelo 8 de janeiro deveria cumprir a pena até o final. E aí, ou seja, para a pessoa que não está acostumada com esse sistema, não, se a pessoa foi condenada, tem que cumprir a pena até o final, né? Lógico, né? Eles não se tocaram, o pessoal de pesquisa mudou a pergunta, porque se perguntasse, você é a favor da anistia do 8 de janeiro? Ia perder, entendeu? Então, fizeram a manipulação tradicional de estatística que eles fizeram lá. Aqui, ó, Hugo Mota, morrendo de medo, sabendo que não tem alternativa, viajou para o exterior e deixou a decisão sobre anistia para pós-Páscoa. Ou seja, a expectativa dele é que o governo consiga, nessa semana que tem agora de folga, tirar nomes das pessoas das listas para que não tenha o número de assinaturas para abrir a urgência. Fora isso, não tem jeito, vai ter que abrir a urgência. E eu acho que vai ter que abrir a urgência porque, de novo, o governo vai estar trabalhando para tirar a gente da lista, a oposição vai estar trabalhando para colocar mais gente na lista e no final das contas essa é a grande coisa, né? E de qualquer forma, mesmo que nada disso resolva, nada disso aconteça, o projeto da anistia, que é um projeto do Bolsonaro, o pessoal já está aceitando, não tem jeito, o Bolsonaro ganhou mais essa. Bolsonaro é o líder do Brasil, é ele que manda, meu amigo. Você acha, o Lula que manda, o Lula que está sentado lá na presidência. O Lula tem o poder institucional. O poder institucional é um poder também, tá? O Lula pode dar a assinatura dele lá, pode dar dinheiro para os artistas de esquerda, pode fazer um monte de lambança. Mas a liderança moral do governo brasileiro, a liderança moral do Brasil é o Bolsonaro. Aqui, o cara que quer anistia, fez manifestação, levou um monte de gente e a coisa passou no Congresso. Quem
que não seja um presidente da República teria força para isso no Brasil? Em alguma história, é o que eu falo para vocês, quanto mais o STF bate no Bolsonaro, estão piorando a situação. Por quê? Porque eles estão agindo, eles estão parados em 1990, eles estão achando que a gente está vivendo no mundo de 1990. Não, não estamos mais, estamos no mundo de 2025, que é um mundo diferente, é um mundo em que as pessoas discutem o assunto, em que aquela ideia de que você condena a pessoa, a imprensa botou o rótulo de criminoso na pessoa, acabou, não tem ninguém para contestar isso, né? Eles estão vivendo nesse mundo passado. Ah, os ganhadores escrevem a história, depois que terminar, que Bolsonaro for condenado, vai ficar definido isso e não vai ter mais nada. Eles não sabem o problema que eles estão comprando, deviam se atualizar. Pode ser que o pessoal do STF seja até juristas capacitados, não são porque... Não, pode até ser, tá? Porque eles sabem que eles estão abandonando o direito, eles sabem que as decisões que eles estão tomando não tem nada a ver com o direito, que são decisões políticas. Mas podem ser juristas muito experientes, mas são políticos de merda, políticos iniciantes, políticos júnior, político 101, não sabe nada de política, estão se ferrando nessa história, estão criando um monstro na política brasileira, né? Se prepara, Bolsonaro vem com muita força em 2026, independente de qualquer coisa que aconteça por aqui. Mas mais do que isso, a gente tem que lutar mesmo pela anistia, porque é um absurdo o pessoal estar preso por coisas que não fazem nenhum sentido no final das contas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem, tem outro detalhe. Tem um outro detalhe, eu não sei se isso pode acontecer, né? Eu já acreditei no Altineu Cortes. O Altineu Cortes é o vice-presidente da Câmara. Como o Hugo Mota viajou para o exterior, aqui ó, os trabalhos serão comandados pelo vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, que já avisou que não tomará qualquer decisão sobre a anistia nesse período. Ou seja, o Altineu Cortes, ele falou que não vai tomar nenhuma decisão, mas ele é um que pode ser pressionado pelo pessoal da oposição, né? Já que já tem as assinaturas, já que já tem tudo ali. Vamos ver o que vai acontecer. Eu esperava mais do Altineu, tá? Pô, Altineu, porra, finge que é macho, cara. Faz de conta que tu é macho, bicho. Vai lá e bota o troço pra votar. Ah, mas vai dar confusão, o STF vai me perseguir? É, vai, mas tá arriscado de perseguir de qualquer jeito, porra. Finge que é macho, vai ganhar voto pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.